Alô, queridos amigos e irmãos, estamos aqui para mais um vídeo do canal Saúde Física, Mental e Espiritual. E eu me chamo Márcio e, como prometido, nós hoje vamos estudar um pouco do capítulo 17 de Mateus, em que ele fala sobre o jejum mais uma vez. Então abra sua Bíblia e vamos meditar no capítulo 17, a partir do versículo 14, que diz assim, a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E ele conclui no versículo 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então aqui, irmãos, a gente vê que nesse relato os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Jesus confiou a eles a autoridade, para que em nome dele eles pudessem realizar esta maravilhosa obra de salvar os perdidos. Mas os discípulos não conseguiram. O fato é que eles não conseguiram. Mas por que será que eles não conseguiram? Bom, aqui o próprio Jesus nos relata, nos diz que, ó geração incrédula, ou seja, ele estava dizendo que o que faltou aos discípulos para libertar aquele menino dos demônios foi a falta de fé. O fracasso deles veio pela incredulidade, e que depois aqui mostra que somente por jejum e oração eles poderiam conseguir tirar essa casta de demônios, porque o relato diz: esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. Então a sua fé ela deveria ser fortalecida por fervorosa oração e jejum e humilhação da alma. Ou seja, esperar com inteira confiança em Deus. Então, com tamanha fé, nada vos será impossível. É isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos e diz para nós também. Então, nós vemos, que às vezes nós fracassamos em determinadas situações porque não oramos, porque não jejuamos e não buscamos com fé a orientação do Espírito Santo. E a gente não se prepara para determinados desafios. E a palavra diz que precisamos orar e jejuar para nos prepararmos para esses desafios que vêm à nossa frente. Então o jejum é uma arma para que tenhamos mais fé, para buscarmos mais fé, mais comunhão com Jesus. Então, essa espécie, aqui ele fala, essa espécie, esse tipo de problema, situações como essa, que aparecem diante de vocês, ela só será resolvida pela oração e pelo jejum. Então tem situações em nossas vidas, aqui fala a casta de demônios, mas pode ser uma situação que a gente está passando de intensa dificuldade,
né, que os demônios estão agindo sobre nós, que só será vencido por meio de muita oração e de muito jejum. Então, o jejum, nós aprendemos aqui mais uma lição: o jejum nos aproxima de Deus e nos dá mais fé. Então, o cristão, irmãos, deve praticar o jejum. Né? Jesus, ele quer dizer que tem situação na sua vida, tem pecado na sua vida, tem demônio na sua vida, que não basta somente orar. Tem que orar e jejuar. Tem problema na sua vida que não vai resolver, que você não vai conseguir resolver se não for por meio de oração e de jejum. Então não é uma opção para o crente. Não é uma opção. É uma necessidade da vida do crente. Eu termino aqui com mais uma passagem no livro de Ellen White, que ela diz assim: para serem bem-sucedidos num combate assim, precisavam pôr mãos à obra com espírito diverso. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum e humilhação da alma. Deviam esvaziar-se de si mesmos e encher-se com o espírito e o poder de Deus. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé, fé que leva a esperar com inteira confiança nele, consagrando-se sem reservas à sua obra, pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. É isso, irmãos. E no próximo vídeo, nós vamos um pouco para o Antigo Testamento. Vamos ver que também lá já era falado sobre o jejum. Nós vamos ali no livro de Zacarias, no capítulo 7, entender um pouco para quem é o jejum. Né? O jejum é feito para quem? Vamos entender na palavra de Deus um pouco pelo Antigo Testamento. Então, muito obrigado porque você assistiu até aqui esse vídeo. Deixe seu comentário, deixe o seu like se você gostou e se inscreva no canal. E compartilhe também as suas experiências com o jejum. Né? Se você é um cristão, coloque aqui abaixo se você tem o costume de jejuar, ou se você não tem essa prática, se você acha que é uma necessidade também que o cristão deva jejuar. Né? Nós vemos que isso tem caído um pouco em desuso. A gente não vê muito os cristãos falando sobre o jejum. Né? E a gente tem visto agora nesses estudos que como é importante o jejum e é uma necessidade. Uma necessidade para a luta contra o mal. Não é uma opção, como eu disse aqui no vídeo, não é uma opção. Devemos orar, devemos jejuar e estudar a palavra. Porque senão não vamos conseguir vencer, como Cristo venceu. Ele é o nosso exemplo e devemos seguir e obedecê-lo para obtermos também a vitória. Que todos fiquem com Jesus Cristo e até a próxima. Muito obrigado.